Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o índice preço-lucro. Esse índice é fundamental para a gente entender como que a gente analisa se uma ação está cara, está barata, em relação ao resultado contábil, ao resultado financeiro que ela gera. Então a primeira coisa para a gente entender é que esquece esse negócio de você viu uma ação, por exemplo, como a da Guararapes, que está cotada a uns R$ 65 hoje. E a Renner, que está R$ 28. Aí você diz, Guararapes está cara porque está 65 e Renner está barata porque está 28. Afinal, 65 é mais alto que 28. Posso fazer isso? Na prática, a gente precisa olhar para o preço da ação e comparar com o lucro por ação dessa empresa. Só assim, fazendo uma relação entre o preço que o mercado está negociando essa ação e o lucro que essa ação gera para o seu acionista, é que a gente pode tirar conclusões do tipo, está num patamar mais elevado que a média de mercado, está num patamar mais baixo, está cara, está barata. Só assim que dá para fazer esse tipo de análise. Então, de uma forma bem clara, como é que a gente calcula o índice preço-lucro? No numerador, a gente vai colocar o preço da ação. Normalmente é o preço mais recente que você tem disponível. E lembra o seguinte, preço de ação, principalmente ações líquidas, muda a cada segundo. Então, a cada momento que você tem negociação, o preço está mudando, ok? Normalmente, o que a gente faz é colocar um índice preço-lucro, calcular um índice preço-lucro com referência em determinado dia. Então, por exemplo, hoje é o dia 5 de abril de 2017. Como que eu calcularia o índice preço-lucro hoje? Eu pegaria o preço lá de 4 de abril de 2017, que foi o último fechamento que eu tenho para aquela ação, preço de fechamento, pregão de ontem, coloco lá no numerador. Mas e o lucro? Vem da onde? Eu digo para vocês. O lucro normalmente vem dos últimos 12 meses de lucro dessa empresa. Então a gente pega o demonstrativo de resultado que agregue os últimos 4 trimestres, ok? Porque essa vai ser a informação mais recente que a gente tem. Então, nesse caso específico, hoje, né, dia 5 de abril de 2017, quando eu olho para os dados mais recentes que as empresas divulgaram, normalmente eu vou conseguir pegar o primeiro, segundo, terceiro e quarto TRI de 2016, ou seja, o ano fechado de 2016. Então eu coloco lá no numerador o preço de fechamento de ontem e eu divido isso pelo lucro por ação dessa empresa no ano fechado de 2016. Uma coisa importante, imagina que nós estivéssemos aí no mês de junho, por exemplo, agora de 2017, e já tivesse sido divulgado o demonstrativo de resultado dessas empresas, ou dessa empresa específica, do primeiro trimestre de 2017. O mais correto seria pegar segundo, terceiro, quarto TRI de 16 e o primeiro TRI de 2017, né? Compor o lucro por ação, né? Somar o lucro por ação do segundo, terceiro, quarto TRI de 16, mais o lucro por ação do primeiro trimestre de 2017, e aí eu chegaria num valor fechado para os últimos 12 meses. Ou seja, a gente vai sempre tendo uma soma móvel desse lucro por ação. A gente vai sempre pegando os últimos 4 trimestres, à medida que os dados vão sendo divulgados, e assim a gente está trabalhando com a informação mais recente possível. Agora, vamos entender, vamos ver a interpretação do índice preço-lucro. Quando a gente tem um índice preço-lucro alto, isso quer dizer que o papel está sendo negociado a, por exemplo, 30 vezes o seu lucro na bolsa. Um papel que está sendo negociado a 30 vezes o seu lucro, ele está dentro desse preço, existe uma expectativa de alto crescimento do lucro nos próximos exercícios. Porque se você parar para pensar, quando a gente fala de um índice preço-lucro de 30 vezes, isso quer dizer que se o lucro ficasse constante, demoraria 30 anos para você ter o payback do investimento ao comprar essa ação. Não vai demorar 30 anos, na grande maioria dos casos, porque existe uma expectativa de que esse lucro cresça fortemente e que, portanto, o lucro atual é só uma fração do que será o lucro futuro. Mas trocando em miúdos, índice preço-lucro alto quer dizer que a ação está com um preço acima da média do mercado. Aí sim, a ação está cara em relação ao mercado. Índice preço-lucro baixo, por sua vez, quer dizer que a ação está barata em relação ao lucro que ela gera e comparativamente a outras ações
que a gente tem no mercado e principalmente a ações de empresas semelhantes, empresas do mesmo setor econômico, empresas que estão envolvidas no mesmo negócio dessa que a gente está analisando. Pessoal, tem alguns exercícios para vocês fazerem aí na sequência, então manda bala. É importantíssimo que vocês façam e entendam a análise utilizando o preço-lucro. Obrigado e até a próxima.